Fala, galera da Budô TV, Arnold aqui, mais uma vez trazendo mais um convidado, mais uma pessoa para falar sobre arte marcial aqui pra gente. Sensei Felipe Rupert, quarto dan da Ninjitsu Bujinkan, espero ter falado o nome certo, depois ele corrige aí, tá? Vai falar sobre, exatamente, ninjutsu. Isso existe mesmo? Bom, para quem já acompanha o canal já há algum tempo, eu fiz uma entrevista há anos atrás, logo no início do canal, com o sensei dele, né? O sensei Vitor Passo, que hoje é Shidoshi, não, né? Como é que é o nome? Shihan, 10º Dan. É 10º Dan. Shihan. Qual é o nome? Shihan, é Shihan, o grau dele. Olha só, quanto tempo passa e as coisas evoluem, né? Ele hoje é Shihan, da Bujinkan, e o sensei Felipe hoje vai falar, você é porta-voz da escola hoje, contar um pouco não só da trajetória dele, mas também vai falar um pouco mais da parte técnica, né? Porque a gente vê as coisas, a gente tem a informação, a gente recebe as informações sobre ninjutsu com o que é passado nos filmes, que é passado nos animes, nos seriados, mas a gente não conhece muito da parte técnica, do que rola exatamente, o que o ninja treina, né? O ninja moderno, vamos chamar assim, treina sobre essa arte marcial. Mas antes de passar a palavra ao sensei Felipe, aqueles recadinhos de sempre, né? Curta o vídeo, compartilhe com aquele teu amigo que gosta de arte marcial e se inscreva no canal, né, para fortalecer a nossa comunidade e atingir aí a nossa próxima meta, que é os 5.000 inscritos, né? E vamos ver se a gente consegue lá chegar a esse ponto. Mas eu acredito na força da comunidade, principalmente a galera que gosta de ninjutsu, vai fortalecer também, né, Felipe? Porque seus alunos lá, todos vão se inscrever e vão dar um like nesse vídeo aí. Mas aproveitando, então, por favor, Felipe, conta pra gente um pouco da tua história, da tua trajetória da arte marcial, como é que você começou, né? E como é que você começou a treinar o ninjutsu? Foi a sua primeira arte? Fala aí pra gente. Isso. Olá a todos. Primeiramente, agradecer ao Arnold, né, pela oportunidade de estar expondo um pouquinho, né, minha experiência pessoal e também esclarecendo questões, né, sobre o Jinkan, sobre o ninjutsu, né. E, bem, a minha trajetória marcial eu considero um tanto modesta em comparação com outros praticantes de outras artes, né. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu judô, né, judô infantil. Eu lembro que eu cheguei a fazer um exame, né, cheguei na faixa amarela, mas ficou só na infância mesmo, né, pouco tempo depois a gente se mudou para outro lugar, acabei não continuando a prática. Então, foi importante, né, para ser contato, né, com a arte marcial. Inclusive, acho que o judô certamente a arte marcial esportiva mais pedagógica que existe, né, realmente um impacto aí positivo na juventude, né, da sociedade. Mas eu pratiquei só o judô infantil durante um ano, praticamente, na infância, e depois não pratiquei mais nada. Então, não me recordo muito bem, assim, de como era o treino, né, na máscara infantil, né, uma pegada diferente. Mas sempre gostei, né, de filme de ação, de arte marcial. Quando era criança, eu adorava o Jiraiya, né? Eu tinha 8, 9 anos, né? Tinha o seriado do Jiraiya, Jaspion e tal. Mas sempre gostei do ninja, né? Mas nunca, depois desse primeiro contato com o judô, nunca busquei, assim, ativamente praticar uma arte marcial. E aí, 10 anos depois, né, aos 15 anos, no dia 15 de junho de 2004, um amigo meu da escola, ele já treinava Kung Fu e já tinha treinado ninjutsu em Cascadura. Depois foi ver que era com o Sensei Miguel. E aí ele viu que tinha um anúncio de ninjutsu, estava rolando na freguesia, na estrada dos 3 Rios. Virou o dojo aí da freguesia que a gente teve. Hoje nem existe mais o dojo, virou uma academia, uma Smart Fit. Mas era nessa academia que a gente começou. E aí nesse dia ele me chamou, né? Eu, esse meu amigo, mais um outro. E para ver, né? Eu era bem tímido, né? Fui bem ansioso. E a gente fez a aula experimental, a gente ia só ver como é que era, mas o sensei nos recebeu muito bem, né? No caso, o sensei Vitor, tinha começado a dar aula ali no ensino mesmo, em 2004. E logo de cara, mesmo tímido, nervoso, já senti um acolhimento, assim, muito grande, né? No dojo ali, diferente de tudo que eu já tinha visto em esporte, né? Porque eu não praticava mais arte marcial, mas eu
tentei fazer escolinha de futsal, escolinha de vôlei, e nunca tinha me dado muito bem. Até porque tinha prática esportiva, né? Tinha competição. E isso ainda mais para uma criança, para um adolescente, para mim pesava um pouco mais, né? Essa questão de você vencer outra pessoa, vencer outra equipe. Essa parte da questão competitiva nunca me agradou, né? No meu pessoal. Então, já senti uma diferença enorme de outras práticas de exercício físico, né? O acolhimento, né? A amizade que é feita logo de início, né? Entre as pessoas ali que praticavam, principalmente do sensei, e vi que não era uma arte marcial competitiva, não é um esporte, né? Realmente é uma prática de um budô para desenvolvimento humano, né? Não é voltado à competição, prática esportiva. E estou aí até hoje, quase 20 anos de prática, atualmente estou no quarto dan, né? Também dou aulas na freguesia e no meio desse ano, comecei a lecionar no Grajaú também. Então, minha trajetória é só Bujinkan, né? Sou ninjutsu Bujinkan, 18 anos. E de vez em quando algum amigo, algum conhecido me chama, né? Me convida para treinar alguma coisa, no Kung Fu, no Jiu-Jitsu. O próprio Sensei Vitor, né? Meu Sensei também é faixa de Karatê. Então, eu já fiz alguns treinos com ele de Karatê. Durante a faculdade, eu treinei uns 2, 3 meses de boxe com um amigo nosso da faculdade, mas foi muito rápido. E é isso. Mas em outras artes eu não me considero nem faixa branca. Eu só visito de vez em quando alguém me convida. Então, beleza. Acho que eu segui mesmo da Bujinkan. Beleza. E falar em Bujinkan, bom, para quem, vamos dizer assim, como eu, era na juventude, anos 90, assistia muita televisão, né? Via os seriados que tinha na TV Manchete, e que depois repassaram em vários outros canais. Teve um contato interessante com um seriado chamado Jiraiya. Né? Isso. E nesse seriado era interessante que tinha lá, era em torno de uma escola de ninja, né? De um clã ninja que combatia o mal do estrangeiro, vamos dizer assim, né? Pessoas que queriam roubar a espada olímpica, um artefato. E nesse seriado tinha uma pessoa lá que mais tarde vinha saber que era o Soki, né? O líder da escola do Bujinkan, que era o Soki Hatsumi. Fala um pouco dele para a gente, como é que surgiu essa escola? Não tem como desassociar Bujinkan e Hatsumi, é praticamente uma coisa só. Fala um pouquinho sobre o Soki Hatsumi para a gente. Bom, no período pós-guerra, né, pós-segunda guerra, Masaki Hatsumi, né, nosso fundador da Bujinkan, ele estava dando aula de judô numa base norte-americana no Japão. E ele viu que pela diferença de peso, estatura, os americanos estavam levando vantagem contra os japoneses, porque, né, tinha uma diferença bem clara, né, de peso, né, tamanho. Então ele começou a se sentir um pouco desconfortável com essa necessidade de adequar, né, da pessoa se adaptar à arte e não o contrário, né? Então tem que criar regras, né? E regras de tamanho, de peso, porque senão fica difícil de encaixar uma técnica. Então ele começou a se questionar e ele começou a procurar uma arte que fosse contrário, né? Se adaptasse ao praticante e que pudesse, de alguma maneira, sobrepujar, né? Transcender essa questão de diferença de peso e tamanho. E aí ele ficou sabendo através de um amigo dele, ficou sabendo de um mestre de artes marciais antigas, tradicionais, e ele mandou uma carta, né? Tentou se encontrar com ele e conseguiu, né? Marcar esse encontro. Foi até a casa desse mestre e tinha que pegar um trem de 10 horas de duração para chegar na casa. E ao chegar lá, ele se deparou, bateu na porta, né? Se deparou com um senhorzinho, bem velhinho, magrinho, baixinho. Ele foi subindo os olhos, quando encarou de frente, ele queria fugir dali, correr o mais rápido possível, não sabia por quê. Tamanho, grau de experiência marcial que esse mestre tinha. E esse mestre era o Toshitsugu Takamatsu, né? Que era herdeiro, né? Era Soki de 9 tradições marciais antigas, 9 Ryuha.
nós chamamos. Dentre elas, algumas escolas de Ninpo, né, de ninjutsu. E ele começou a praticar, Sensei Hatsumi, né, todo fim de semana pegava esse trem de 10 horas, treinava o fim de semana com o mestre dele, voltava, ficou nesse ciclo durante 15 anos seguidos, né? No final da década de 60, Takamatsu Sensei, ele passou essas novas escolas, o Hatsumi Sensei, então ele se tornou Soki dessas novas escolas. E aí, em 1967, o Soki Hatsumi, ele criou uma organização chamada Bujinkan. Esse nome ele é uma homenagem ao mestre dele, né? Kan é casa, Bujin seria guerreiro divino. O Bujinkan, casa do guerreiro divino, em homenagem a como ele chamava, né? Ele deu o nome marcial do mestre dele, que seria Bujin, guerreiro divino. Isso em 67. Inicialmente, a prática era só ali dentro do Japão. Já tinha alguns alunos estrangeiros, mas a prática era confinada ali. Em 1972, né, junto com o falecimento do Takamatsu, o Soki Hatsumi começou a difundir, né, começou a expandir a Bujinkan para outras partes do mundo, para o Ocidente também. Foi engatinhando para outras partes da Ásia, Europa, Américas, etc. E, avançando um pouquinho no tempo, como é que chegou aqui na América do Sul, né? No ano de 86, 87, chegou na América do Sul, na Argentina, através do Daishihan Daniel Hernandes, né? Ele se tornou aluno do Soki Hatsumi, viajava para o Japão quase todo ano para aprender. Eu soube que nessa época também fazia viagens, né, internacionais, visitava alguns países fazendo taikais, né, que são como seminários, né? Geralmente durava 2, 3 dias e reunia os praticantes do mundo todo nesses seminários para aprender. E o Daishihan Daniel Hernandes foi o que introduziu o Bujinkan na América Latina, na Argentina. E aqui no Brasil, começou da década de 90, começou a engatinhar um pouco em São Paulo, no sul do país, mas no Rio de Janeiro não tinha, até o ano de 97. E em 97 entrou aqui no Rio através do Shihan Miguel Greg, que é aluno direto do Daishihan Daniel Hernandes. E nesse mesmo ano de 97 foi quando o meu sensei Vitor Passos começou a praticar com ele. Em 2002 ele chegou à faixa preta e em 2004 comecei a praticar. Ele começou a dar aulas na freguesia. Então, resumidamente, essa é a história aí da nossa linhagem, né? Rio de Janeiro, Argentina, Japão. E continuando a curiosidade do Sensei Hatsumi, né? Década de 80, 90, ele foi um dos idealizadores do seriado Jiraiya, né? Que a intenção dele com esse seriado era desmistificar um pouco as ideias errôneas, né, sobre a figura do ninja que estavam sendo disseminadas aqui no Ocidente, né, deturpadas. Então ele colocou uma das escolas da Bujinkan, que é a Togakuri Ryu, que aparece no seriado, né, o Touhou, né, o filho adotivo do personagem do Soki, que é o sucessor de Togakuri. Essa escola existe mesmo, né, é uma das 9 escolas que fazem parte da Bujinkan. Ah, legal, legal. Então, ele embutiu no seriado conteúdos, né, da escola para justamente desmistificar, né, aquela coisa que a gente vê do ninja americano, ninja assassino, essas coisas todas que vinham acabavam chegando a gente através da cultura pop. Mas aí eu te pergunto, Sensei, o seguinte, a parte técnica, o que um aluno, logo de cara, assim que ele chega na escola, né, o que vai ser apresentado para ele através de técnica? O que ele vai aprender logo de início? Porque eu não acredito que logo de início ele vai mexer com uma quantidade enorme de armas que eu vi que tem lá na escola, como Shuriken, Kunai, essas coisas todas. Então, ele primeiro ele deve ter alguma coisa a nível corporal para fazer, né? Mas explica um pouquinho melhor para a gente. Isso. Falando um pouco, resumidamente, do currículo, né, da Bujinkan, no começo da década de 80, o Soki Hatsumi ele criou um compilado, né, um caderno
chamado Tenchi-jin Byaku no Maki. Seria o documento, né, do céu, da terra e do homem. Então, ele é dividido em 3 etapas, né, de aprimoramento. Então, as primeiras etapas, né, o primeiro livro seria o Ten, né, parte do céu. Mas por que céu? Por que não terra, né? Porque, de maneira simbólica, o céu é o que dá origem às coisas. Então, é o ponto de partida da origem, da cosmogonia, né? Então, o aluno iniciante vai ver muito Kamae, que são as posturas, Tai-Renjutsu, que é a nossa movimentação corporal, tudo que envolve queda, rolamento, salto, sabaki, que é esquiva, aruki, que é forma de caminhar, são realmente os fundamentos, né? E tem também um grupo de técnicas chamado Kihon Rappo, que seria algo como os fundamentos das 8 direções. Só que não só as 8 direções físicas, né? Frente, trás, lado, diagonal, mas o 8 também tem um componente, né, simbólico de significar infinito. Então, o Kihon Rappo é uma das formas básicas, né, dos Kihons, que vão abrindo não só o corpo, mas a mente do praticante também. Então, é sempre um pouco complicado, né? A primeira aula da pessoa, literalmente, a primeira aula, o que se ensinar, como aprender. Então, eu, particularmente, né, depois de vários anos de experiência, a gente vai ficando mais atento a esses detalhes, né? Então, eu gosto de passar justamente Kamae, né? São as posturas, os rolamentos também, para a pessoa ter um feeling de movimento, né? Nossa arte marcial não é só combate, não é só golpe, não te prende a cair, rolar, levantar rápido, correr, saltar, fazer acrobacia. É uma arte marcial bem completa, né, que trabalha o corpo todo de diversas maneiras. E aí os outros livros subsequentes vai treinando técnicas mais elaboradas, né, formas de soco, formas de chute, estrangulamentos, projeções, técnicas de escape de pegada de mão, pegada de corpo, um pouco de Newaza também, que seria técnica de solo. Mas o que é mais praticado, né, no Tenchi-jin, a gente chama de Taijutsu. O Taijutsu é uma das disciplinas que o ninja praticava, né, significa arte do corpo, né? E dentro do Taijutsu, ele pode ser dividido em 3 subdisciplinas, que são Tai-Renjutsu, que é justamente movimentação corporal, né? Tai-Ren seria algo como mudança corporal, ou movimentação. Então, Tai-Renjutsu vê rolamento, queda, salto, como de caminhar. Outro subgrupo seria Daken Taijutsu. Daken Taijutsu seria a parte de golpeio mesmo, né? De soco, chute, cotovelo, joelho, parte mais contundente da arte marcial, né? E também calejamento, né? A gente chama de Atemi no Keiko, calejamento de algumas partes do corpo. E outro subgrupo seria o Jutaijutsu. Jutaijutsu seria o taijutsu suave, a parte de projeção, de queda, de torções, alavancas, parte que não envolve muito excesso de força física, sim posicionamento, ou você vai estar perante o oponente, né, para fazer uma queda, uma projeção, um estrangulamento, a parte mais sutil. E dentro de cada um desses subgrupos também existem outros subgrupos que vão sendo trabalhados ao longo do tempo. Isso tudo que eu falei, bem resumido, né, bem superficial, é o Tenchi-jin Byaku no Maki, é o programa básico do 10º Kyu, que é a faixa branca, até a faixa preta primeiro dan. E, em paralelo a isso, em paralelo ao Tenchi-jin, nós temos também o que chamamos de Bukiwaza. Bukiwaza seria treino com armas, porque, afinal, o ninja usava um arsenal enorme de itens, né? Mais de 40 ferramentas, e ferramentas podiam ser armas e armas podiam ser ferramentas. Então, também nós seguimos um padrão de desenvolvimento, né? Que seria a arma menos difícil para armas mais complicadas de compreender. Então, geralmente, a gente começa com o Hanbo, que é um bastão de 90 centímetros. Depois passamos para o Bo, que é o bastão de 1,80 m. Depois Kenjutsu, né? Arte da espada. Tanto, a faca. Shuriken, são as lâminas de arremesso. Também temos Kusari, que é corrente. Nawa, que é corda. E Yari,
lança. São basicamente as armas que a gente vê do que o asa do programa básico, né? Do faixa branca até o faixa branca. Interessante você falar, porque da última vez que a gente se encontrou, você me mostrou uma curiosidade com relação à shuriken tradicional da escola Bujinkan, né? Que ela tem um motivo para ela ter aquele furo no meio, né? A gente vê por aí, mas não sabe nem o porquê. Explica um pouquinho para a gente essa curiosidade aí. Agora o Arnold vai fazer a magia da edição, né? Vai aparecer na tela aí para vocês. Shuriken existem vários tipos, né? Vários tamanhos, formatos. A Shuriken, que é típica da escola de ninja Tobakuri-ryu, uma das escolas da Bujinkan, ela é chamada Senban Shuriken. É uma estrela de 4 pontas, os lados são levemente curvados para dentro, né? E no meio tem um furinho, um buraquinho. Por que isso, né? Porque antes dela ser pensada como uma arma de arremesso, era um objeto de metal, um metal achatado, chamado tetan. E já tinha esse furinho no meio, e a função desse objeto era para remover prego de construção. Era um objeto simples de carpintaria, né? Então, e as pessoas começaram a pensar, bom, se eu achatar um pouquinho mais, botar umas pontas, afiar as pontas, pode ser usado para arremessar, né? Interessante. E continuava tendo a função de ferramenta. Então, arma e ferramenta, elas têm esse intercâmbio, né, de compreensão. Além da Senban Shuriken, essas 4 pontas, existia também, na verdade, uma Shuriken mais antiga ainda, provavelmente as primeiras formas de Shuriken são as Bo Shuriken, que é a lâmina em forma de bastão, né, de estaca, uma estaca de metal. Ela pode ter pontos de um lado só ou nos dois. Você arremessava, geralmente, de frente, né? Ela é bem mais difícil de arremessar, né? Tem que ter mais técnica, diferente das estrelas de ponta. Mas era um objeto mais simples. Era provavelmente a Shuriken mais primitivas. Outra arma também bem conhecida aí na cultura pop, né? Naruto, etc., é a kunai, né? A kunai também tinha função de ferramenta para escavar, né? Cavar, fazer com o intuito de esconder alguma coisa embaixo da terra ou montar armadilha, e também usada como arma, tanto de perto como à distância. Uma espécie de uma pazinha, não é isso? Que você estava explicando? Uma pá, né? Isso. Escavar a terra. Isso. E ainda falando em Shuriken, né? Só mais uma curiosidade, a gente vê nos filmes e seriados, principalmente aqui no Ocidente, como uma arma mortal, né? Para matar, direto no coração, no pescoço, e isso não é bem verdade. Ela era usada mais como uma arma de distração, tanto para minar as aberturas do oponente ou para fugir, né? Para facilitar o escape, jogando geralmente nos olhos, na garganta, mas não com a intenção de matar, sim de distrair. Caramba, legal. A gente tem umas ideias que nada a ver, a gente vai achar que é ofensivo, né? Mas na verdade é para causar distração, para fugir, para causar achar um subterfúgio, usar um subterfúgio para poder escapar, né? Acho isso bem bacana. E você estava me contando também, o ninja era nada mais que um espião, né? Vamos dizer assim, né? Era alguém que estava ali furtivo, né? Simplesmente para captar informação, não necessariamente para entrar em campo de batalha, né? Para entrar em batalha direta. É mais ou menos isso? Na maior parte da história, né? Os ninjas eles viviam reclusos, né? E tinham justamente esse comportamento de espionagem, né? E de coleta de informação de maneira furtiva, evitando o confronto direto. Então, por isso, muitas escolas de Nimpo, elas desenvolveram formas de combate não para você matar, sim para você sobreviver, para escapar, né? Caso fosse descoberto. E uma curiosidade que me ocorreu agora, né, ainda falando em furtividade, pouca gente sabe disso, né, uma curiosidade legal de falar, os ninjas, eles comiam de tudo, né, eram onívoros, porque aproveitavam o que a natureza dava, né, plantavam, caçavam, pescavam, mas quando eles se preparavam para fazer missões de infiltração, para ficar mais ocultos ainda,
eles faziam durante algumas semanas uma dieta vegetariana, porque os odores corporais com dieta vegetariana ficam muito mais sutis, ficam menos perceptíveis. E era muito comum, né, antigamente até hoje, usarem cães de guarda, né, que tem um olfato muito aguçado. Então, com seu odor corporal mais suave, facilitava, né, o percurso, né, sutil. Interessante. Sim. Uma curiosidade que você estava me falando, hoje vocês usam preto, né? Mas para camuflagem não era a melhor coisa, você estava me falando isso? Isso. Nós usamos o gi, né, o keikogi, também pode chamar de kimono, né, de cor preta, né, a parte de cima e a calça preto, mas é mais como uma conduta simbólica do que uma conduta prática, porque essa imagem, né, essa iconografia do ninja todo de preto, com zuquinho, tudo preto, da cabeça aos pés, ela é uma imagem enviesada, né, criada e estimulada pelo próprio Japão, pela superstição do Japão, né, e pelo teatro kabuki. Essa imagem que foi apresentada ao mundo, do ninja, vamos dizer assim, o ninja artístico ou folclórico. E chegou aqui no Ocidente e fez sucesso total. Na verdade, quando eles estavam no dia a dia, evidentemente, usavam roupas comuns, né? Você quer se esconder no meio da multidão, você não pode usar uma roupa chamativa. E quando faziam missões de filtração, né, principalmente à noite, usavam cores escuras, mas não preto. Sim, roxo, ou azul marinho, ou marrom, porque camuflava melhor do que o preto, né? O preto de roupa, né, no breu da noite, ele aparece marcado com uma silhueta preta. É mais escuro que a escuridão natural, então não era tão efetivo. Era mais usados marrom, azul marinho ou roxo. Então essa é mais uma das ideias folclóricas, né, do respeito do ninja, que a gente não pode descartar completamente, né? Afinal de contas, o ninja pop, ele tem a sua importância, né? Pelo menos as pessoas começaram a se questionar, né, ficar curiosos, o que é isso, né? E aí quando a gente começa a treinar arte marcial, né, voltada ao ninjutsu, começa a desfazer alguns nós, algumas confusões. E é bem interessante. Mas sem perder de vista, né, a importância do ninja pop. Pô, bacana, Sensei, bacana. Bom, a gente está chegando próximo já no final. Eu queria que você deixasse aí os contatos, né, para a galera que quiser treinar, quiser encontrar vocês, até mesmo tirar dúvidas. Como é que o pessoal consegue falar com vocês, acessar vocês, pegar mais informações? O canal que a gente tem mais visibilidade hoje em dia, né, é o Instagram mesmo, Ninja Khan Dojo. Lá vai ter informação de todos os senseis que dão aulas, né, principalmente nosso sensei Vitor Passos, os locais. Nós estamos agora Freguesia, Jacarepaguá, Grajaú, comigo. Temos também Petrópolis, recentemente abrimos na Taquara, e Belo Horizonte também. Então, esses lugares estão começando ainda a crescer com o nosso dojo. Então, basicamente, Ninja Khan Dojo, que é o nome do nosso dojo, né? O meu contato no Instagram é Felipe Robert, como está aparecendo aí na tela. E nós temos um site também, mas está ainda em construção, está fazendo ainda, mas o link está lá no Instagram. Posso ter mais acesso. Beleza, a gente te agradece, Sensei Felipe, as informações. Se a gente continuar aqui, acho que tem muita curiosidade, mas a gente vai mais para frente, a gente se encontra e fala um pouco mais sobre o ninjutsu para tirar as dúvidas da galera que vai surgir e até mesmo apresentar um pouco mais de técnica sobre a arte. Então, fica aqui meu agradecimento, tá? Boa sorte ao ninjutsu, tá? Obrigado. E boa sorte às suas aulas lá e o Sensei Victor. E a gente aparece lá qualquer dia. Galera. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.